é terça-feira e terça-feira é dia de live terapêutica comigo. Bom, vocês pediram, né? Eu coloquei lá na votação e empatou. Depois eu vi que ganhou por um votinho 5 elementos: corpo, mente e as emoções. Então, olha só. Quem votou no sucesso e ancestralidade pode ter certeza que eu deixei esse tema anotadinho, porque eu sei que vocês querem muito esse tema também. Mas, né, vamos lá, a votação ganhou para hoje a gente conversar sobre 5 elementos, a mente e as suas emoções. Então, é para isso que estamos aqui hoje reunidas, tá bom? Foi por um voto ou 2 votos de diferença, mas vamos que vamos. Olha só, sejam muito bem-vindas aqui. O Instagram ainda tá dizendo que está avisando os meus seguidores que eu estou ao vivo. Então, enquanto isso, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa nossa comunidade crescer ainda mais. Clica aqui nesse aviãozinho e envia essa live para as amigas e fala, essa é uma live para você se entender por inteira. Porque hoje a gente vai fazer um mapeamento. Quem está chegando agora no meu Instagram, vou explicar para vocês um pouquinho do meu trabalho, só para vocês terem noção do que vocês encontram aqui no meu perfil. Sejam todas muito bem-vindas. Muitas pessoas novas chegaram agora, né, nos últimos dias. Para você que está há mais tempo comigo, como a Melissa, que é aluna da formação, também participante do Mapa dos Afetos, a Adri, que também está aqui com a gente. Enfim, para você que está há mais tempo, hoje pode ser uma bela maneira, alunas da formação, principalmente do ciclo 1, para fazer uma revisão sobre os 5 elementos enquanto a gente vai fazendo um mapeamento. Antes de entrar nessa live, eu fiquei pensando o seguinte, caramba, né? Não seria lindo se a gente pudesse ter uma chave ou 5 chaves para a gente aprender a lidar com o nosso corpo, com a nossa mente, com as nossas emoções? Não seria lindo, maravilhoso se a gente tivesse uma chave para a gente poder lidar com as nossas emoções aflitivas, com medo, com a raiva, com a ansiedade? E essa chave tivesse, bem por aqui, no nosso corpo, como nosso melhor terapeuta, na nossa alimentação, com especiarias, com óleos essenciais. É isso que vocês vão aprender cada vez mais estando comigo aqui no meu perfil. O meu perfil, a gente segue o Sistema Amar, que é o meu método terapêutico, e a base do Sistema Amar é te ajudar a viver de uma forma integrada, como um todo. Para isso, a gente traz a força dos 5 elementos da natureza, através da perspectiva da medicina ayurvédica, e você vai entendendo mais ao longo dessa live, as 3 leis sistêmicas, que são as 3 leis da vida, e os 6 níveis de consciência. Vocês sempre vão me ouvir falar sobre os 5 elementos, as 3 leis sistêmicas e os 6 níveis de consciência, porque é a base do meu trabalho. Mas isso tudo para quê? Para você. Para você se sentir confiante, para você despertar toda a sua capacidade de realização, para você aprender a identificar dores, mágoas, traumas que estão lá no passado, que você nem sabe, mas essas dores estão travando o seu crescimento pessoal e o seu crescimento profissional, para você despertar toda a sua capacidade de realização. É para isso que a gente vai utilizar o que vai ser de agora em diante o nosso número, tá? Então já grava aí, 536 é o número, é o seu número para você entender. E aí você lembra que é 5 elementos da natureza, 3 leis sistêmicas e os 6 níveis de consciência. Enquanto a galera tá entrando aqui na live, sempre aprendendo com você, seja bem-vinda. Enquanto a galera tá entrando na live, me diz de onde vocês estão assistindo. Eu tô adorando saber de onde tá essa nossa comunidade. Então, escreve aqui pra mim qual cidade você está, qual país você tá. Eu sei que tem muita gente da Europa que me segue também. Cada dia melhor e agora podendo ajudar várias mulheres também. É isso aí. Escreve pra gente saber de onde está a nossa comunidade, de que cidade, de que país, de que lugar que você está, que aí é o tempo da galera aí entrando aqui na live e a gente vai se conhecendo um pouquinho mais. E já já eu mergulho no tema 5 elementos e o corpo. Da Alemanha, joga Caetê, Minas Gerais, Brasil, uhul! Joga na cara aqui quem tá na praia, gente. Escreve aí. A Leni, eu sei que a Leni tá em Guarujá, ela já vai botar, quer ver? Guarujá, daqui a pouquinho. Coloca aí quem tá na praia, quem tá em Portugal. Aliás, recentemente conheci Portugal, já tinha ido várias vezes pra Europa, mas nunca tinha ido pra Portugal. Apaixonadíssima por Portugal. Em setembro eu volto pra Portugal, hein? Fica ligada, galera portuguesa, ou quem tá na Europa. Em setembro eu guio Dança e Cura, que é, de tudo aquilo que eu faço, é a coisa mais incrível que existe, é o Dança e Cura. Então eu guio o workshop Dança e Cura e faço constelações familiares em Portugal e na Bélgica, em setembro. Socorro, Suíça, Porto Alegre, São Paulo, Vitória, Lusiânia. E galera de vários lugares, que delícia! Londrina, pequena Londres, adoro.
Ah, que delícia. Bom, gente, sejam todas muito bem-vindas. BH, adoro BH. Bom, sejam todas muito bem-vindas. Vamos começar onde na Bélgica? Em Bruxelas mesmo. Em Bruxelas eu vou guiar um workshop menor chamado Meu Corpo, Meu Terapeuta, que é um workshop de 1 tarde, e vou fazer práticas sistêmicas e de constelação. Em Portugal, em Aveiro, vai ter o Dança e Cura, que é uma imersão, um evento inteiro, e aí constelações familiares também. Qualquer coisa me manda um direct que depois eu aviso pra vocês certinho, passo o telefone do instituto, e aí vocês conseguem entender melhor e saber as datas do workshop. Aliás, Dança e Cura a gente tem em julho, aqui em Brasília, tá bom? Depois eu faço um story falando sobre ele também, mas tem em Portugal em setembro. Agora vamos que vamos. Olha só, eu vou começar por um caminho meio básico e talvez quem já tá aqui comigo há mais tempo fale assim, já sei, Van, sobre isso. Fica aqui pra gente fazer um mapeamento completinho, tá? E também em respeito a quem tá chegando, conseguir entender melhor a base do sistema MAR, do meu trabalho terapêutico, que são sim os 5 elementos da natureza. Então vamos lá, os 5 elementos da natureza, gente, eles impactam o seu corpo, a sua mente, suas emoções, a sua energia, eles impactam tudo na sua vida. De acordo com a medicina ayurvédica, os 5 elementos formam o universo, o planeta. E nós, mulheres, seres humanos, todos nós, as plantas, os animais, todos nós também somos compostos por esses 5 elementos. Porque nós não somos simplesmente uma parte da natureza, nós somos a própria natureza viva. Os 5 elementos, eles estão ali responsáveis pelo fluxo de pensamento, então, e eu vou detalhar isso daqui a pouquinho, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Excesso de ar no organismo significa o quê? Ansiedade, pele seca, prisão de ventre, confusão mental, dificuldade com a memória, excesso de fogo no organismo. O que vem? Irritabilidade constante, raiva, estresse, dermatite, dores estomacais com aquela queimação no estômago muito grande. Excesso de água no organismo, o que traz? Muito muco, problemas respiratórios, inchaço no corpo, tristeza, letargia, cansaço. Ó, só aí tu já tá vendo. Caramba! Imagina, talvez você esteja aí há anos sofrendo com crises de ansiedade, com uma confusão mental, e isso tem a ver ou com a sua constituição, que significa que você é filha do ar, e aí você tem um pensamento mais agitado mesmo, ou porque você está com excesso de ar no seu organismo e isso gera essa confusão mental. Eu gosto muito da metáfora que diz o seguinte: quando a gente está com excesso de ar no organismo, é como se uma ventania tivesse acontecendo bem dentro da gente. Então imagina uma ventania dentro da sua cabeça, né? Você fica pensando em várias coisas ao mesmo tempo e não consegue focar. Então isso é o básico só para você entender de onde a gente parte e a importância de você aprender a lidar com os 5 elementos da natureza. Porque, gente, os 5 elementos da natureza, eles são chaves. São chaves para mudar tudo na sua vida. A partir do momento que eu entendi que eu sou filha do fogo, eu entendi o quê? Eu entendo que eu desequilibro mais facilmente onde? Eu fico irritada mais facilmente. Eu sinto mais raiva do que medo. É muito mais fácil eu sentir raiva, ficar estressada, irritada, do que eu ficar com medo de alguma coisa. Mas isso significa o que também? Que eu sou perfeccionista. O que mais tem a ver com o elemento fogo? Que se eu estiver muito estressada, muito irritada, com fogo em excesso, a minha pele vai sofrer muito. Eu já tive psoríase, que é também, dependendo da fase da psoríase, excesso de fogo no organismo. Então é um processo de autoconhecimento que quando você descobre, caramba, eu sou filha do fogo, então preciso diminuir um pouco o fogo no meu organismo, como é que eu faço isso? Através de movimentos, através de pequenas mudanças alimentares, através das especiarias, dos óleos essenciais certos para a sua constituição. Tá? Então agora a gente vai fazer um mapeamento mais profundo para você entender esses elementos no seu dia a dia. Hoje, gente, não importa se você é filha do fogo, do ar, da água, da terra, só tô dando alguns exemplos. Hoje a gente vai mapear qual será o elemento que está em excesso no seu organismo, como é que esse excesso está te impactando e como é que você pode diminuir esse excesso. Então a gente vai olhar principalmente para 3 elementos, tá bom? Porque numa live não vai dar tempo de olhar para tudo. Mas a gente vai olhar para os principais, para o elemento ar, para o elemento fogo e para o elemento água. Então a gente vai fazer um mapeamento juntas para entender o que será que está em excesso aí
no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções. E aí vou dando dicas para vocês amenizarem esse ar, esse fogo, essa água, tá bom? Então vamos juntos. Primeira coisa que vocês precisam saber, alunas da formação, tem que saber isso de cor e salteado. Então vamos lá o resumão, tá? Princípio básico de cada elemento. Ar, movimento. Então sempre que a gente está falando de ar, a gente está falando de movimento. Sempre que a gente está falando do fogo, a gente está falando de energia de transmutação, capacidade de realização. Sempre que a gente está falando da água, a gente está falando da fluência. Então esses são os 3 princípios básicos desse elemento. Movimento, ar, fluência, água, capacidade de realização, fogo, tá bom? Então o que você já pode mapear aí? Caramba, o que eu preciso melhorar agora na minha vida? Eu sinto que eu tô estagnada, que as coisas não vão, que as coisas não andam. Então o que tá o problema? Movimento, né? Então, o movimento que está parado, que está estagnado ali em você. Ah, mas eu sinto, Van, que esse movimento é uma paralisia, tá? É uma paralisia maior, tá? Dentro de mim. Então, poderia ser o ar, mas poderia ser a água, né? Porque eu preciso fluir na vida. Mas eu preciso de movimento para fluir na vida. Então, você vai entender. Ah, não, Van, que eu preciso despertar minha capacidade de realizar. Porque eu não aguento mais essa coisa toda aí. Tô parada na vida, mas eu quero realizar. Eu quero mudanças na minha vida. Mudanças, eu quero movimento. Eu quero fluir profissionalmente, amorosamente. Então, eu quero água. Decide o que você vai querer para você hoje, para ficar mais fácil esse mapeamento. O que você quer? Mudanças. Então, você quer movimento. O que você quer? Capacidade de realização? Então, você quer fogo. O que você quer? Você quer fluir na sua vida? Então, você quer água. Escreve aqui para mim, para eu já ter noção de onde a gente tá. Você quer mudanças? Aí escreve ar, para saber que é movimento. Você quer fluir? Ah, então quero água. Você quer capacidade de realizar? Então escreve fogo. Escreve um desses para mim. Preciso sair. Essa live ficará gravada? Gente, é o seguinte. A live, ela entra no meu feed, fica ali por 2 horas. Se nos comentários surgirem mais de 30 comentários, coloca no YouTube, a gente sobe a live pro YouTube, se vocês quiserem muito a live. Então aí, quando ela entrar no meu feed, quando entrar ali no meu Instagram, você sobe no YouTube, Van, se chegar a 30 comentários, a gente sobe, tá bom? A pessoa quer água, a outra quer todos, a outra quer fogo, a outra quer fluir, então quer água. Que bacana. Fluir na vida amorosa, água. Que legal, Paty, porque a água, ela tá diretamente ligada com as nossas emoções. Então é bem bacana, você já tá com foco. Fluir na vida amorosa. Fogo. Ok. Vão escrevendo aí o que vocês querem. Agora vamos entender qual que é isso é o que você quer. Então eu quero fluir, né? Eu quero capacidade de realização. Eu quero mudanças na minha vida. Então eu quero ar. Maravilha. Agora vamos mapear como é que tá o seu organismo, qual é o elemento que está em excesso. A gente também vai mapear 3 elementos com 3 níveis de consciência, tá bom? Como assim? A gente vai olhar para o ar, para o fogo e para a água na nossa mente, nível mental, nas nossas emoções, nível emocional, no nosso corpo físico, nível físico, tá bom? Então vamos lá. A gente sabe que tem mais elementos e sabemos que tem mais níveis de consciência, mas numa live é o que dá tempo de fazer. Vamos começar mapeando a mente. Como é que você tem percebido o seu fluxo de pensamento nos últimos tempos? Presta bem atenção, tá bom? Nisso, porque isso é muito importante. Nos últimos meses, vamos pensar assim, nos últimos 3 meses, como é que você vem sentindo o seu fluxo de pensamento? A sua mente, ela tá confusa, agitada? Ela precisa estar confusa e agitada ao mesmo tempo. Como assim, Van? Muitos pensamentos ao mesmo tempo indo para várias direções. Se a sua mente está confusa e agitada, porque o vento é rápido, é ágil, significa que você está com excesso de ar na sua mente, nesse momento, tá? Então, minha mente está muito agitada, está confusa, minha memória não está boa, tudo isso tem a ver com excesso de ar. Agora vamos lá. Quando a sua mente está um pouco obsessiva, sabe? Assim, obsessiva é você fica pensando na mesma coisa, digamos. Não estou falando que isso aconteceu com a Paty, mas digamos que a Paty que tem o exemplo de quero fluir na vida amorosa. Digamos que ela fica pensando muito nos amores do passado, em como foi no passado, e como não sei o que, mas ela fica com um pensamento obsessivo ali.
Esquece um pouco o passado, na verdade, senão vai confundir com a água. Quando você fica com um pensamento obsessivo do tipo, isso não vai dar certo, eu acho que eu não vou conseguir, isso não é pra mim, e você fica sempre pensando nas mesmas coisas, nas mesmas ideias. O excesso de fogo na sua mente traz esse pensamento um pouco obsessivo. Como se você só sabe aquele velho ditado, ficar martelando na mesma tecla? Isso é excesso de fogo na mente, então é um pensamento obsessivo na mente. Geralmente as filhas do fogo têm muito isso. Eu sou extremamente obsessiva com pensamentos, às vezes eu coloco um pensamento na minha cabeça, não tem quem tire, aí eu fico um tempão remoendo aquele mesmo pensamento, então excesso de fogo. Ok. E o excesso de água? O excesso de água, por isso que eu falei, não vamos trazer essa coisa de olhar para o passado, porque o excesso de água tende a remeter para o passado. Quando a sua mente está com excesso de água, você tem muitas lembranças de como foi lá atrás. Isso pode ser tanto de uma maneira positiva, quanto de uma maneira negativa. Ou seja, como eu dei o exemplo da Paty, vou ficar lembrando dos amores do passado, vou ficar pensando nas dores que eu já sofri, em como foi lá atrás, e como era difícil, e sei lá, alguma outra mulher que de repente já foi traída, e aí vai ficar pensando, como é que foi lá atrás, eu fui traída naquele relacionamento, ou você acabou de sair de um trabalho e quer construir um novo, mas você sofreu muito nesse trabalho antigo, aí você fica imaginando que não vai dar certo, porque a mente fica voltando lá para trás. Então, olha só, a gente mapeou agora na mente, rapidamente aqui, como é que tá a sua mente nos últimos 3 meses? Eu sei que ela oscila, tá, gente, entre esses 3 pontos, mas o que é mais forte para você ultimamente? Ela tá mais confusa, agitada, com dificuldade de focar e baixa memória? Então escreve para mim, mente igual a ar. A sua mente está mais obsessiva, mais perfeccionista, mais batendo na mesma tecla, querendo resolver a mesma coisa? Então escreve mente igual a fogo, porque nesse momento a sua mente está mais fogo, está mais obsessiva. Não, a minha mente está voltando muito lá para trás, Van, tá realmente pensando em como era na infância, na adolescência ou no mês passado quando aconteceu algo comigo. Então escreve aqui para mim, mente igual a água. Esse mapeamento, no final deles, você já vai ter uma noção qual é o elemento que está em mais excesso no seu organismo. Aí no final da live eu vou dar as dicas de como você pode harmonizar esse excesso, tá bom? Mente igual a água. Então a Aline tá olhando bastante para trás. Paty, mente igual a ar. Alessandra, mente igual a fogo. Mente igual a ar. Ok. Vai colocando aí, tá? Mente igual a ar. Muita gente com excesso de ar já, né? O excesso de ar, gente, ele é muito comum nos dias atuais por conta da rotina maluca que a gente tem. Tudo que tem muito movimento aumenta o ar do organismo. Então, veja só, a gente fica aqui na frente da tela, a gente vai pro computador, a gente tem uma rotina muito louca de ir para vários lugares, aí a gente assiste TV, daí fala com uma pessoa, daí trabalha, aí você vai para aqui, vai para lá. Isso aqui tudo vai gerando uma confusão na gente. Então, vai gerando também o excesso de ar no nosso organismo, né? Camila igual a fogo, mente igual a ar, ansiedade, mente igual a água. Ok. Beleza, então a gente tem o primeiro mapeamento que é da sua mente. Qual é o elemento que está mais gritante ali de acordo com os seus pensamentos? A gente está fazendo de uma forma fragmentada, gente, para entender melhor, mas obviamente que a gente sempre analisa o ser como um todo, tá? É o que está em excesso agora em você. Ok, como é que estão as suas emoções nos últimos 3 meses, né? Vamos fazer um mapeamento assim. Nos últimos 3 meses, você se sentiu mais com medo? Com medo de não dar certo, medo de fracassar, insegura? Veio mais medo na sua vida? Se veio mais medo diante das situações, principalmente diante daquilo que você quer conquistar, que você colocou lá no início, eu quero fluir, eu quero um relacionamento amoroso melhor, eu quero capacidade de realização. Quando você olha para isso e vê que a sua vida não está indo nessa direção, te dá medo? Medo de ficar sozinha, medo de não dar certo? Brotam inseguranças dentro de você? Se sim, medos e inseguranças têm a ver com excesso de ar no nosso organismo. O ar, o medo é filho do ar, é portanto uma emoção fria, tá? Essa informação é importante para quando a gente chegar nas dicas terapêuticas. Ou não, como é que você tá nos últimos tempos aí? Tá mais irritada? Tá estressada? Tá querendo mandar o povo para aquele lugar? Tá tipo
numa irritabilidade constante, então você já sabe que você está com excesso de fogo nas emoções. Ou não, você está mais triste, também voltando para o passado, mais sensível emocionalmente, não pode nem assistir um filminho bobo aí, uma série besta da Netflix que já está chorando. Se você está se sentindo com mais medo e insegurança, você escreve aqui para mim, medo igual quer dizer, a emoção igual a ar, porque se você está com medo, a emoção é ar. Se você está mais irritada, com raiva, estressada, você escreve emoção igual a fogo. Se você está mais tristinha, mais depressiva, mais para baixo e tal, você escreve emoção igual a água. E aí a gente já está mapeando 2 níveis de consciência juntos aqui, né? Emoção igual a preocupação, medos, então emoção igual a ar, tá? Coloquem emoção igual a ar, porque daí no final do mapeamento você vai ver, caramba, o meu deu mais ar, então eu realmente estou com excesso de ar no organismo. Ai, não, o meu deu mais fogo, então eu estou com excesso de fogo no organismo. Ó, Fernanda é igual a fogo, Alessandra ar, emoção fogo, Pati ar. Vai colocando aqui, vai fazendo esse mapeamento para depois fazer sentido todas as nossas dicas terapêuticas, tá? Emoção igual a água, Jô. Emoção igual a água mais ar. Aline, tenta ver o que é mais forte, tá? Você tá com mais força, com mais medos, mais insegurança? Ou você tá com mais apego ao passado, com mais questões lá fora, mais sensível, para tentar escolher um dos elementos agora? Camila, emoção igual a ar. Rosa, emoção igual a ar. Igual a fogo. Ok. A Cleide também tá com igual a ar. Olha só, já começamos a entender um pouquinho aí, né? O nosso último nível de consciência que a gente vai mapear é o corpo físico. Para olhar para o corpo físico, a gente poderia olhar para ele como um todo, tá? Cada parte do nosso corpo. Mas eu vou olhar para 2 partes que são muito específicas e muito fundamentais. Galerinha da formação, que faz a formação do Sistema MAR, do meu método terapêutico, se liga nessa informação, que isso é sempre mais fundamental. Quando a gente olha para o corpo físico e os elementos da natureza, o primeiro órgão que a gente vai olhar é para o intestino. Por quê? De acordo com a medicina ayurvédica, o intestino já é o primeiro cérebro, sabe? Ele é responsável por muita coisa na nossa vida, simplesmente porque ele é responsável por digestão e eliminação. Então vamos pensar essas 2 coisas na nossa vida, né? Se você não está digerindo bem as suas emoções, uma coisa embrulhada aqui dentro de você, né? Quando a gente come demais e fica aquele peso, aquela sensação, aquela coisa ruim, assim, você fala, não estou digerindo. Quando você não consegue eliminar as coisas que você precisa eliminar da sua vida, também não é agradável. Você fica em situações ruins. Quando você está num relacionamento que você não quer mais, num emprego que você não quer mais, agindo de uma maneira que você não quer mais, você não está conseguindo eliminar algo da sua vida. Por isso que a gente sempre vai olhar para o corpo físico olhando primeiro para o intestino, porque o fundamental do funcionamento dele vai falar sobre as nossas emoções, sobre as nossas escolhas, sobre a nossa vida, porque fala sobre digerir e eliminar, certo? Então vamos lá. Como é geralmente o funcionamento do seu intestino, tá? Seu intestino funciona super bem, tipo você evacua todos, o que é funcionar tudo bem, né? Super bem, porque as pessoas às vezes chegam pra mim na terapia e falam, não, meu intestino funciona super bem. Aí eu falo, como assim que é funcionar super bem? Não, tem dias que eu evacuo, tem dias que não. Isso não é funcionar super bem. Um intestino que funciona super bem, você evacua regularmente, você elimina regularmente, tá bom? Todos os dias. Então, olha só, primeira coisa você olha, como é que tá funcionando o seu intestino? Tô evacuando todos os dias? Ok, massa, maravilha. Então, ele tá certinho. Agora, quando você não tá muito bem, quando você come algo que desequilibra, sabe, que você, quando algumas emoções te afetam e você não fica bem, como fica seu intestino? Qual é a tendência dele? A tendência dele é prender? Se você tem tendência à prisão de ventre, há uma tendência ao excesso de ar no organismo. Mas calma aí que a gente vai olhar mais partes do corpo físico, tá? Então, há uma tendência desse excesso de ar. Se quando você não fica bem, seu intestino solta, vem mais diarreia mesmo, então também aqui há um excesso de fogo no seu organismo. As fezes também de uma pessoa que está com excesso de ar são mais ressecadas. As fezes de uma pessoa que está com excesso de fogo são mais moles, né? Elas tem fogo ali, então elas são mais diluídas.
Quando você está com excesso de ar, de água no seu organismo, o seu intestino tende a ficar mais inchado, mas não é um inchado de gases, é uma sensação de peso mesmo, sabe? As fezes ficam maiores e às vezes fica difícil de eliminar, não porque o intestino está preso, mas porque você está acumulando um bolo fecal ali maior. Eu sei que não é uma delícia a gente estar falando sobre isso na hora do almoço, né, gente? Desculpa aí. Mas é extremamente importante também a gente desmistificar um pouco e aprender a olhar para o funcionamento do nosso organismo como um todo. Quando você trata do seu intestino, pode ter certeza que você trata as suas emoções, a sua vida como um todo, tá bom? Então, duas coisas principais. A gente vai estar olhando para o intestino, já vê. Prisão de ventre é mais corriqueiro? Então, ar. Eu tô com o intestino mais solto, fogo. Eu tô com fezes acumulando, uma coisa maior, difícil de digerir, água. Agora mais uma coisinha antes de você colocar se o físico tá ar, fogo ou água. Como anda a sua pele? Pele é a relação, a Jo rindo aqui, né? Pele é a relação que a gente tem com o nosso mundo, com o mundo exterior. O órgão da pele é o nosso primeiro contato com o mundo exterior, de fato, através do tato mesmo. Então a nossa pele, ela conta muito sobre como a gente está se relacionando com as pessoas, com a vida, conosco mesmo. Como está a sua pele? Tá seca? Tá muito ressecada? Se ela tem uma tendência a estar mais seca nesses últimos tempos, excesso de ar. Basta você pensar que o ar é o vento, vai secando tudo. Então, se a sua pele está muito mais ressecada, então aí um excesso de ar no organismo. Sua pele está mais acneica, mais inflamadinha, com rosácea ou só com umas alergias cutâneas maiores, tá com uma sensação de que está inflamadinha, mais quente. Excesso de fogo no organismo. Como tá a sua pele? Ela tá mais lustrosa e até meio inchada, assim, você sente que tá acumulando líquido dentro de você? Então você sabe que tá com excesso de água no seu organismo. Então vamos ver, como é que tá nesse momento aí? Seu corpo físico, você percebeu, intestino e pele, tá mais ar? Ou seja, intestino preso, pele mais ressecada? O seu intestino tá mais solto e a pele tá mais acneica, tá mais inflamada? Fogo. O seu intestino está mais inchado, o seu corpo está retendo mais líquido, a pele fica até mais lustrosa, mas é de líquido que tem aí dentro de você? Então, água. Agora, escreve aqui para mim, como é que você está no físico? Excesso de ar, fogo ou água? Escreve aí. Físico, ar. Uou. Deu tudo ar para você, né? Intestino, fogo, pele, ar. Isso pode acontecer, tá, gente? Físico, fogo. Ok? Físico, fogo. Físico, água. Físico, fogo. Físico igual a ar. Vai lá. Bota aí mais pra mim, pra eu entender. Tudo água. Deu tudo água. Físico igual a muita água. Pele, fogo. Ok. Tá, agora olha só. Você já fez um mapeamento, você já descobriu o que tá, qual elemento que tá em excesso no seu organismo, não descobriu? Alguns na mente tá com ar, intestino ar, físico ar. Soma aí, vê qual que deu mais. O que deu mais em excesso? Você deu na mente ar, na emoção ar, no físico fogo, por exemplo, ganhou o ar. Então a gente vai começar por aquele elemento que deu excesso a mais, né? O que tá a mais ali, que é o que tá no topo das galáxias. É ali que a gente tem que cuidar de vocês, tá? Mapeou o seu excesso, agora vamos para as dicas do ok, já entendi, estou com excesso de ar no meu organismo, ou estou queimando, estou com excesso de fogo no meu organismo, ou excesso de água, que faço agora? Agora você grava uma coisa na sua cabeça, criatura da minha vida. Grava, tô com tanto ar que acho que vou voar. Ai, meu Deus. Vamos trazer o princípio básico da medicina ayurvédica, mas também o princípio básico que eu utilizo aqui no sistema AMAR, que é oposto, cura, oposto, tá bom? Então tu grava essa frase aí. Oposto, cura, oposto, certo?
Galera que tá no mapa dos afetos, na nossa comunidade terapêutica, você mapeou aí, deu excesso de ar no organismo. Ah, Van, então eu vou lá e faço o elemento fogo, faço o elemento ar. Não. Você vai lá fazer um oposto dele. Então você vai fazer ou o elemento fogo ou o elemento terra. Dentro desse mapeamento eu diria para vocês, vai fazer o elemento fogo. Galera que tá na comunidade Mapa dos Afetos e deu aí excesso de fogo no organismo. Ah, então eu faço fogo. Não, experimenta fazer primeiro o ar, depois volta pro fogo, tá? Lembrem sempre dessa frase, oposto cura oposto. Van, eu que cheguei aqui no seu Instagram agora, não faço parte da comunidade Mapa dos Afetos, não tô na mentoria, não tô na formação, não tô nada, o que eu faço? Tu respira fundo, continua comigo aqui na live, que agora eu vou te dar as dicas terapêuticas de como harmonizar. Para você que está com excesso de ar no seu organismo, a gente vai trazer a frase oposto cura oposto. Então, o que significa? Primeira coisa, todo mundo que está com excesso de qualquer coisa aí, deu fogo, de ar, né? Primeira coisa é se reconectar com o seu corpo. Isso é extremamente importante. Como é que eu faço isso? Soltando as articulações. Soltando as articulações. Máximo possível. O famoso minhocar que a gente tem lá no mapa dos afetos. Por quê? Quando você solta as articulações e você está com excesso de ar no seu organismo, você dá espaço para o seu corpo fluir. Quando a gente está com excesso de ar, a gente vai ficando apertadinha, pequenininha, sufocadinha, aí vai gerando tensões. Então eu preciso, articular o meu corpo. É uma dica tão simples, tão fácil de fazer, você pode fazer em qualquer momento do seu dia, em qualquer ambiente. Vou soltar as articulações, sempre com movimentos bem circulares, gente, sempre tratando aqui tudo muito circular para dar espaço. Para quem tá com excesso de fogo, isso também é bom, porque o excesso de fogo gera muita tensão no corpo, que a gente vai ficando tão presa com a ideia do perfeccionismo, de ter que fazer, com a autocobrança, de vamos fazer acontecer, que gera tensão. Soltar o corpo também é importante. Para quem está com excesso de água, a gente precisa fazer essa água escoar, né? Seu corpo está inchado, está retendo demais. Então, você precisa também soltar as articulações do corpo. Então, soltar as articulações do corpo é para todo mundo, é para todas nós, tá? Precisa se reconectar com essa força maior aqui. Agora, vamos para dicas mais preciosas, assim, mais importantes para cada excesso aqui. Você que mapeou que está com excesso de ar no organismo, experimenta, e isso é assim, gente, experimenta no seu organismo para ver se funciona. Não tomem tudo como verdade absoluta, detesto isso, assim, tipo, a Van falou que é assim, agora é assim. Não, o seu corpo é o seu melhor terapeuta. Você vai experimentar por uma semana as dicas que eu vou te dar aqui, vai voltar no meu Instagram, vai me mandar uma mensagem dizendo o que funcionou, o que não funcionou, para eu conseguir te dar orientações. Por quê? Não estou te dizendo que o que eu faço aqui, o que eu ensino aqui não funciona. Funciona muito, mas funciona se a gente levar em consideração você, a sua história. Cada uma de nós que está aqui na live é diferente. A gente pode ter 20 pessoas aqui com excesso de ar no organismo, mas essas 20 pessoas têm histórias diferentes, corpos diferentes, rotinas diferentes, vontades diferentes, né? Então, a Ayurveda, que é a grande ciência da vida, é isso que significa Ayurveda, né? Ciência da vida. O que a Ayurveda prega lá nos primeiros livros, nos primórdios, nas escritas milenares, é que você vai encontrar o seu próprio ritmo. Você vai se reconectando com a força da natureza e com a força dos elementos para encontrar o seu próprio ritmo. Então você precisa entender e colocar no seu organismo para ver se vai funcionar ou não para você. Algumas coisas vão funcionar super, outras não vão funcionar tanto. Como é que eu sei? Experimentando, tá bom? Isso é muito importante. Então, anota as dicas, testa por uma semana e depois vem aqui me contar. Quem percebeu que está com excesso de ar no organismo, vai fazer por uma semana mudanças na alimentação. Mudanças simples, muito simples na alimentação. Vamos começar por aí. Você vai começar a priorizar alimentos quentinhos. Como assim alimentos quentinhos? Ao invés de manhã você comer um pão só, que tal comer uma tapioca esquentadinha? De preferência sem queijo, tá? Pra gente não misturar o queijo aqui com a tapioca, porque é um amido, não é uma mistura muito compatível. Vou trocar por uma tapioca. Vou também trazer alimentos mais quentes na constituição, por exemplo, as castanhas.
as oleaginosas em geral. Então eu posso comer uma tapioca com manteiga, uma castanha do Pará, uma castanha do caju, pode ser nozes, pistache. Vou tomar um chazinho quente, ao invés de tomar um suco de laranja, um ovo cozido, negócio assim, vamos fazer uma comida mais quentinha e mais vinculada com as raízes. Durante 7 dias, então, no café da manhã, vamos, não gosto de tapioca não. Sei como é, também não gosto muito, mas vamos lá. Então, que tal fazer um pão esquentadinho? Come um pão com grãos, um pão mais riquinho em grãos, com manteiga, esquenta ele. Por quê? Oposto cura oposto. Se você está com excesso de ar no seu organismo, a gente precisa esquentar um pouco esse organismo, trazer essa fogueira aqui dentro, ajudar a sua digestão. Então, você vai trazer alimentos mais quentes, mais raízes, como mandioca. Tomar um pouco de cuidado na digestão da mandioca, não come muita mandioca, mais grãos, como grão de bico, tá? Os grãos vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, que para algumas pessoas dá gases, então que tal no feijão, na lentilha, na ervilha, começar a usar mais louro, que é uma especiaria maravilhosa para diminuir os gases. No almoço, gente, ao invés de comer a salada primeiro, se tá com excesso de ar, ao invés de comer a salada primeiro, come a comida quente, o arroz, o feijão, depois por último a salada, e vamos colocar um azeite de oliva aí nessa salada, por quê? Para trazer mais óleo, mais calor, para te ajudar a diminuir um pouco esse excesso de ar e trazer mais fogo para o organismo. Sabe uma coisa maravilhosa para quem tá com excesso de ar no organismo? Banana quente com canela de manhã. Banana quente com canela de manhã, banana quente com canela na hora do lanchinho da tarde. Tudo que você puder tirar da sua alimentação, que é frio, e trazer coisas mais quentes, por uma semana, 3 dias, 4 dias, percebe como é que você vai ficar fazendo essa pequena mudança. E claro, soltando as articulações do seu corpo todos os dias, tá bom? Isso é bem importante fazer. São mudanças simples. À noite, quem está com excesso de ar no organismo, vamos tomar um chá de erva doce ou um chá de capim-cidreira, nada de camomila. Esquece o chazinho de camomila à noite. Por quê? A camomila, ela é muito leve, ela é filha do ar também. Então você já está com excesso de ar, ainda vai me trazer um chazinho de camomila à noite, vai trazer mais ar ainda. Vamos ir pro funcho, para erva cidreira, um cardamomo, é muito gostoso. Melhores especiarias para quem tá com excesso de ar. Canela, dá-lhe na canela, tá? Pimenta do reino, que mais? Pimenta caiena, pimentas em gerais. Como eu faço para saber como estou? Ô, Luciene, tu chegou já da metade pro final da live. A gente fez todo um mapeamento no início da live para entender como é que, para elas entenderem, né, qual elemento estava em excesso. Você pode assistir essa live depois, tá bom? Então, ok, mapeou aí que você tá com excesso de ar, maçã com canela é muito bom, mas a banana é melhor ainda do que a maçã, por quê? Porque ela vai te trazer esse elemento terra, para você aterrar um pouquinho. A canela traz o fogo, a banana traz a terra, então traz mais peso, você tá com excesso de ar, lembra da frase? Oposto cura oposto, isso é fundamental, tá bom? Bom, essas são as dicas para quem mapeou que está com excesso de ar no organismo. Agora, quem está com excesso de fogo no organismo, oposto cura oposto. Então, a gente vai o quê? A gente vai inverter essa ordem. Ao invés de você, por exemplo, no café da manhã, um ovo cozido pode ser muito bom para você. Um ovo mexido pode ser muito bom. Mas sabe o que é melhor para quem está com excesso de fogo no organismo? Dá um tempo maior em jejum. Se você conseguir dar 12 horas de intervalo entre a última refeição e a primeira, vai ser ótimo para você. Por exemplo, jantou às 8 da noite, aí só toma café da manhã às 8 da manhã de novo. Tenta dar esse espaço de 12 horas. Se isso for muito impossível para você, se isso for muito difícil para você, então vamos seguindo aqui as outras dicas. Você que está com excesso de fogo no organismo, elimina, tira por 7 dias, para você experimentar todas as castanhas, tá? Tira a castanha de caju, castanha do Pará, noz e tal. Por quê? Porque são alimentos que aumentam o fogo do organismo e aí não vai te ajudar de jeito maneira. O que é uma fruta maravilhosa para o seu café da manhã? Pera.
A pera é uma fruta maravilhosa para quem tá com excesso de fogo no organismo, tá bom? Ela é sempre boa, né? É a minha fruta queridinha para dar uma diminuída no fogo. Chá de hortelã. Na hora do almoço, dá-lhe folhas amargas. Aí sim, você que está com excesso de fogo no organismo, você vai começar pela salada. Pode botar um pouquinho de azeite de oliva também, mas bem pouquinho, para não olear demais, porque muito óleo vai aumentar o fogo. Então vou colocar umas especiarias mais refrescantes na minha salada, tá? Coentro é muito bom, então quem gosta de coentro pode colocar na salada, no arroz. Tenta comer um arroz o arroz mais integral, com cúrcuma. Cúrcuma é maravilhoso também para harmonizar todo o organismo. Tenta trazer, então já falei, né? Das folhas amargas, as especiarias, a pera. Quem come carne, eu sou vegetariana, não como, mas quem come carne é bom reduzir um pouco a carne vermelha, porque ela aumenta muito o fogo do organismo, e se for possível substitui pelo peixe, principalmente o peixe de água doce, que é melhor para acalmar o fogo do organismo. Fica longe por uma semana das pimentas, né? Porque aumenta o fogo, da canela e vai para coentro, cominho, hortelã, manjericão também aumenta muito o fogo do organismo, então não é bom para quem é filha do fogo ou está com excesso de fogo no organismo. Experimenta essas mudanças. À noite, antes de dormir, chazinho de capim-cidreira. E pode ser também um chazinho de camomila, porque oposto cura oposto. A camomila, ela é filha do ar também. Então você vai trazer um chá de camomila quando você está com excesso de fogo, é maravilhoso para você, impressionante, porque diminui muito as tensões do corpo como um todo, tá bom? Qualquer dúvida, depois vocês vão me mandando mensagem no direct, tá? Quem está com excesso de água no organismo é um pouco similar com quem está com excesso de ar, quando o assunto é alimentação, só que com algumas mudanças. Por quê? O ar é frio, a água também é fria, isso de acordo com a medicina ayurvédica, tá? Então, o que eu preciso? Se oposto cura oposto e o ar é frio e a água também é fria, eu preciso esquentar. Então, as especiarias para quem está com excesso de água no organismo são as mesmas. Dá-lhe pimenta, dá-lhe canela, dá-lhe manjericão, dá-lhe tudo que vai esquentar o organismo. Posso comer castanhas? Pode, mas com moderação. Não em excesso. Aí o que você não pode se você está com excesso de água no organismo? Raízes. Tenta tirar as raízes. Como assim raízes? Mandioca, batata doce, tapioca. Não é uma boa para quem está com excesso de água no organismo, porque tem muito peso. A água é pesada. Então a gente fica tentando não colocar alimentos que tenham os mesmos atributos, a gente chama atributos pesado, frio, quente. Então a gente não vai colocar os alimentos que tenham os mesmos atributos daquele elemento que está em excesso no seu organismo, entende? Então, por exemplo, quando eu falo, você está com excesso de ar no organismo, é muito bom você comer banana com canela. Por quê? A banana é uma fruta pesada. Veja, para quem está com excesso de água, já sabe, opa, banana não é boa, porque a banana é uma fruta pesada. Então é bom para quem está com excesso de ar. Canela aumenta o fogo. Ai, não é bom para quem tá com excesso de fogo, então não vou botar canela. A banana com canela, de jeito nenhum para quem tá com excesso de água. Mas a maçã com canela pode ser para quem tá com excesso de água. A pera com canela pode ser para quem tá com excesso de água. Esquentadinha, fazer isso como uma receita quente também, gostosinha, tá? Alimentos mais quentes para quem tá com excesso de água, desde que vocês não vão para as raízes aí, mandioca, tapioca, não sei o que. Eu sei que no início parece muita informação. Galera que tá no Mapa dos Afetos e que entrou agora, vocês têm um e-book lá sobre a Ayurveda, detalhadamente. E o seguinte, gente, uma informação bem importante. Esse mês é o mês de aniversário do Mapa dos Afetos, que é a comunidade terapêutica que eu lidero. A gente ainda não começou nenhum movimento do aniversário, porque vem algo muito especial por aí. A gente vai expandir de abril até maio esse aniversário. Só que é o seguinte, quem entrar pro Mapa dos Afetos agora, no mês do aniversário, vai pagar o mesmo preço que tá agora, então você leva ele pelo preço que tá agora, mas você vai ter acesso por um ano. Um ano você vai ter lá. No Mapa dos Afetos ele é todo dividido por módulos, então tem o elemento do ar, do fogo, da água, da terra. Tem tudo aquilo que eu ensino aqui no meu Instagram. Tem as práticas de dança, de desenho terapêutico.
tem práticas de constelação familiar, de constelação sistêmica, tem práticas de finanças e as emoções, e vem uma mudança muito grande aí no mapa dos afetos, porque a gente vai colocar muito mais informações sobre os elementos da natureza na vida prática. Então vai ter receitinha para diminuir o fogo, para aumentar o fogo, para diminuir o ar, para aumentar o ar, tudo isso para vocês identificarem quando o ar está em excesso na mente, nas emoções, no corpo físico, então ele vai ficar muito mais concreto. Essas mudanças vão entrar a partir de maio, que é quando ele começa a ter duração de só 6 meses. Mas, se você entrar agora para o mapa dos afetos, você tem acesso a ele por 1 ano. Então, tá valendo muito a pena, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham conseguido fazer esse mapeamento e com essas dicas de alimentação, que são dicas simples, mas juro pra você, não acredite em mim, acredite no seu corpo. Pega as dicas que eu te dei hoje de especiarias, de alimentação, coloca na sua vida por 3, 4 dias. 3, 4 dias, não quer fazer por uma semana? 3, 4 dias e percebe a mudança. Vocês vão ficar chocadas com a mudança que vai acontecer na sua mente, no seu corpo físico, nas suas emoções, o quanto que você vai, uou, caramba, de repente me senti com mais energia, aumentei o fogo do organismo aqui, tô com mais energia, com mais vitalidade, tô... Uou, indo pro mundo, isso faz toda a diferença. E olha que simples, tá ao seu alcance, né? Mudar algumas coisinhas alimentares. Ao invés de eu comer a salada fria antes, vou comer a comidinha quente, depois uma salada com mais azeite de oliva. Vou colocar mais pimenta na minha comida. Pequenas coisas simples que vão fazer toda a diferença. Aliás, eu vou colocar no mapa dos afetos logo a receita das massalas, que são misturinhas de especiarias para cada elemento, que isso aí tu leva uma massala na bolsa, coloca ali, vai para restaurante, vai para qualquer lugar e salva a vida. É uma das coisas que me salva muito quando eu viajo. Mapa dos afetos é divino. Ah, Melissa, sua linda, maravilhosa. Tô te esperando no Dança e Cura, hein, Melissa? Tu nem inventa de dizer que não vem em julho pro Dança e Cura, que eu vou ir na tua casa te buscar, sua cara de pau. Pode vir pro Dança e Cura, tá? Gente, julho tem Dança e Cura, logo a gente vai começar a divulgar ele pra vocês, que por enquanto tá a divulgação só interna pra galera da formação. Bom, gente, qualquer coisa, lembra que vocês estão em casa, completamente em casa. Qualquer dica, qualquer informação que vocês quiserem saber mais sobre os 5 elementos, as 3 leis sistêmicas ou os 6 níveis de consciência, ou resumindo, quando você quiser saber mais sobre como se sentir livre, leve, confiante para realizar tudo aquilo que você quer realizar na sua vida, me manda mensagem que eu tô aqui por você. Beijo grande! Escreve lá nos comentários, coloca no YouTube, que se a gente chegar a 30 comentários, a gente coloca essa live no YouTube para vocês conseguirem assistir. Senão, ela vai embora. Beijo grande! O que eu ia enviar para alguém,